Quem aqui já teve algum momento que você, ou lendo a Bíblia, ou lendo um texto, você sentia assim que você não podia parar de ler aquilo até aquilo entrar dentro de você? Alguém aqui já sentiu isso assim? Eu estou assim, gente, já tem uns 2 meses com o livro de Juízes. Aí alguns de vocês estão assim, Juízes? Tem isso na Bíblia? Pior que tem, gente. Pior não, que bom que tem. E eu tenho lido esse livro constantemente, direto, frente e verso, volta de novo. E eu senti que era algo que Deus queria trazer para a gente, né? E o livro de Juízes, ele é um livro em que o livro termina falando assim, que naquele tempo não havia rei em Israel. E todo mundo fazia o que eles achavam que era certo. E aí a gente pensa, né? Que bom, eles pelo menos estavam tentando acertar. Mas se você olha as histórias, gente, é uma coisa mais maluca que a outra. Assim, são altos e baixos. O povo buscando a Deus, querendo mais de Deus. E no próximo instante, o povo virando as costas de Deus, não querendo mais ouvir de Deus. E o texto que eu vou ler para vocês hoje é de Juízes 2, a partir do versículo 8. Mas antes eu só queria trazer um pouco do que estava acontecendo até a gente ler esse texto. O Antigo Testamento ele conta para a gente a história do povo de Deus, né? Do povo de Israel. E esse povo ele é formado ali com Abraão, Isaac e Jacó. E eles se tornam um povo muito grande. E aí existe uma fome na terra e eles se movem para o Egito. E quando eles vão para o Egito, eles chegam lá sendo super bem recebidos. Mas depois de um tempo, com a mudança de dinâmica de poder no Egito, eles passam a ser escravos. E a Bíblia fala que Deus ouviu o clamor do sofrimento do povo dele. E Deus decide, então, tirar esse povo do Egito. E ele levanta Moisés. Então, Moisés, ele é levantado por Deus para liderar esse povo para a terra que Deus prometeu. Passam-se 40 anos, o povo no deserto. Moisés morre e Deus levanta Josué. E Josué, então, ele tem essa incumbência de liderar o povo, literalmente, do deserto para a terra prometida. E Josué entra na terra com o povo, conquista a terra. E aí acontece isso que eu vou ler com vocês aqui. Lá em Juízes 2, 8 a 12. Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. Foi sepultado na terra da sua herança, em Timnat-Heres, nos montes de Efraim, ao norte do monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus antepassados, surgiu uma nova geração que não conhecia o Senhor e o que ele havia feito por Israel. Então, os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e prestaram culto aos Balaíns. Abandonaram o Senhor, o Deus dos seus antepassados, que os havia tirado do Egito. Seguiram e adoraram vários deuses dos povos ao redor, provocando a ira do Senhor. Vamos orar? Pai, obrigada, Deus. Obrigada pela Tua palavra. Obrigada que o Senhor nos dá a Tua palavra, Pai, para que a gente possa também, Deus, aprender com ela, Deus, e não repetir os erros do passado. Que o Senhor venha me ajudar a comunicar aquilo que o Senhor quer falar com a Tua igreja hoje, Pai. E que o Senhor venha, Deus, tocar nos nossos corações também. Em nome de Jesus, amém e amém. Amém? Gente, uma coisa que me chamou muita atenção nesse texto é que fala que a geração nova que cresceu, ela não conhecia o Senhor. E nem o que ele havia feito para Israel. Só que uma cultura forte do povo de Israel era contar histórias de uma geração para outra. Então, quando eu li isso aqui, eu falei, uai, será que a geração antiga não falou para a geração nova? Será que eles falharam nisso? Mas se você continua lendo Juízes, o que você percebe é que a verdade é que eles falaram sim. Lá em Juízes 6, 13, Gideão, que foi um líder, um juiz que Deus levantou naquele período, ele questiona Deus falando assim, Senhor, Gideão respondeu, se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão todas as maravilhas que os nossos pais nos contavam quando diziam, não foi o Senhor que nos tirou do Egito? Agora, porém,
o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Ou seja, Gideão sabia do que Deus tinha feito. Ou seja, a geração que morreu tinha contado, ela tinha feito o trabalho dela. Mas então, por que eles não sabiam? Porque a gente lê um texto falando que não sabia. E eu entendo que eles não sabiam, porque existem duas formas da gente conhecer as coisas. Existe a forma da gente conhecer com a nossa cabeça, com a nossa mente, e a forma da gente conhecer com o nosso coração. E eles não conheciam com o coração deles. Eles ouviram as histórias, mas eles não viveram as experiências com Deus. E aí, nesse processo, talvez, esse povo, eles decidiram olhar para os povos vizinhos e falar: nossa, eles têm alguma coisa que eu não tenho. Eles estão mais prósperos do que eu. Eu quero aquilo ali. O que eles estão fazendo? Será que se eu fizer o mesmo, eu vou ter o mesmo? E nessa, eles vão lá, eles adoram um Deus diferente. Que tal adorar esse Deus também? E eu fico perguntando se a gente não faz isso de vez em quando. Se a gente não olha para o nosso redor, a gente vê pessoas talvez prosperando e eu quero aquilo também. O que aquela pessoa faz? E às vezes a gente abre mão de crenças, valores, de coisas que são importantes para nós, para ter aquilo, para tentar conquistar aquilo. Olha o que acontece, né? A gente abre mão das coisas e a gente corre atrás do que é menos importante. E o nosso coração perde a experiência de viver o que era o mais importante e conhecer muito mais o profundo. Existe, então, essa tensão entre conhecer com a cabeça e conhecer com o coração. Às vezes, eu e você sabemos que Deus nos ama. A gente tem João 3,16 de cor. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho. Mas às vezes tem dias, tem temporadas nas nossas vidas que a gente simplesmente não sabe. Porque a gente sabe com a cabeça, com a nossa mente, e a gente não sabe com o nosso coração. O pastor Rick Warren, uma vez ele disse: há 45 centímetros entre a cabeça e o seu coração. Mas, infelizmente, algumas pessoas perderão o céu por esses 45 centímetros. Elas conhecem Deus em suas cabeças, mas não em seus corações. Elas acreditam intelectualmente no Evangelho, mas nunca deixaram que ele mudasse os seus corações. E o título da minha mensagem é O Caminho entre a Mente e o Coração. E percorrer esse caminho é exatamente o que essa nova geração do texto não soube fazer. Eles não souberam trazer as histórias que eles sabiam para viver essa experiência com Deus. E como que a gente percorre esse caminho? E o meu primeiro ponto é: nós percorremos esse caminho entendendo que ele une coração e mente em uma adoração inteligente. Essa palavra do versículo 10 que diz que eles não conheciam o Senhor, ela aponta para estar familiarizado com Deus em uma adoração inteligente. Mas esse termo adoração inteligente, ele é até um pouco engraçado, né? Porque a adoração é uma coisa emocional, é uma coisa que sai do nosso coração. E inteligente é racional. Adoração é amar veementemente. É se entregar por inteiro. Envolve coração, envolve sentimento. Inteligência é saber entender os fatos e as situações. Então, adorar inteligentemente significa saber discernir o que os nossos sentimentos estão nos dizendo. Analisar esses sentimentos e aprender com eles. E com inteligência, a gente separar o que deve e o que não deve ocupar os tronos da nossa vida. Por exemplo, vamos tentar trazer isso um pouco mais prático. Às vezes, no seu trabalho, tem alguém que recebeu uma promoção. E você acha que você merecia aquela promoção. E quando você vive isso, quais são os sentimentos que vêm no seu coração?
injustiça, tristeza, raiva. Adorar inteligentemente é eu pegar todos esses sentimentos e trazer nos pés de Jesus. E eu falar, Jesus, é isso que eu estou sentindo, eu estou sendo sincero com você, são os meus sentimentos. Mas é eu buscar a Deus a partir disso para entender qual é a raiz desse sentimento. É eu usar a palavra de Deus para entender se esses sentimentos estão fluindo de onde deveria fluir. E aí eu discernir se esses sentimentos e essa minha atitude, se ela está vindo a partir de uma adoração ao Deus que nos salvou ou ao nosso ego, que é um outro Deus. Então isso é adorar inteligentemente. Nós não podemos adorar inteligentemente se ignorarmos os nossos sentimentos. Nós queremos viver e entender o amor de Deus, nós queremos entender a vida abundante de Deus para nós. Se a gente quer viver isso, nós precisamos trazer todos esses sentimentos para a mesa. Para entender os nossos mais profundos pensamentos, nós devemos entender o que se passa no nosso coração. Provérbios 4, 23 fala sobre tudo que se deve guardar. Guarde o seu coração, porque dele procedem as fontes da vida. A doutora Anita Phillips é uma especialista em trauma. E ela fala no seu livro, The Garden Within, que significa o jardim dentro de nós, que corações curados acalmam mentes inquietas. Unir coração e mente em adoração é, em meio às nossas crises, dores, desafios, a gente crê que não existe nenhum outro Deus que pode resolver as nossas situações por completo. Mas além disso, entender que nada, nem ninguém pode ocupar o lugar de Deus nos nossos corações. Amém? Amém, glória a Deus. Amém. Bom, isso me leva para o meu segundo ponto. Como que a gente percorre esse caminho? Nós percorremos esse caminho entre mente e coração em obediência. O versículo 10 fala que essa palavra conhecer, ela também aponta não só para uma adoração inteligente, mas para estar familiarizado com Deus em obediência. Gente, obedecer é muito difícil, porque obedecer é renunciar. Obedecer é você ter justificativas excelentes para fazer algo, mas você não fazer porque você buscou o Senhor e Ele te disse, esse não é o caminho. Então isso dói, isso nos incomoda. Eu gosto de comparar o gosto de obedecer como um limão bem azedo. Aquele que você faz aquela careta, que você está assim, pelo amor de Deus. Isso é obedecer. Obedecer é você desistir de largar, você não desistir de largar aquele projeto que você queria ou o emprego que você está, porque está muito difícil, porque talvez a oposição está muito grande, talvez você está querendo também largar o seu casamento, porque também está tudo muito difícil. E aí você pegar tudo isso e trazer aos pés de Jesus. E você ouvir de Deus, esse não é o caminho. E aí, ao invés de você falar, tudo bem, esse não é o caminho, eu vou ficar aqui, emburrado com Deus e ter meus DRs com Deus. Ao invés de você fazer isso, você vai decidir caminhar por esse caminho que Ele está te mostrando, confiando que Ele vai te tornar mais resiliente no final desse processo. Que Ele vai te abençoar no final desse processo. Que Ele tem o poder para mudar as piores situações ruins, as coisas mais destruidoras, as coisas que mais vêm para nos matar, para nos diminuir, em algo bom, em algo poderoso. Porque esse é o poder do nosso Deus. Amém? Aleluia. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Mas eu queria que a gente visse obedecer também num outro sentido.
que é na perspectiva de Jesus, em João 14, no versículo 15, que ele fala assim: se vocês me amam, obedecerão os meus mandamentos. Obediência é sim renúncia, mas obediência também é fruto. Obediência é fruto do meu e do seu amor por Jesus. E se a gente quer obedecer a Deus, a gente precisa amar a Deus. E amar a Deus é ter essa revelação de como você estava quando Deus te encontrou. Mas além disso, é ter esse entendimento de onde você estaria hoje se Ele não tivesse te encontrado. E se a gente não entende isso, igreja, a gente não entende por que obedecer. Porque se a gente não entende isso, a gente acha que a gente é suficiente demais. E se a gente é autossuficiente, a gente não precisa de Deus. E se eu não preciso de Deus, para que eu vou obedecer? E isso chega no meu último ponto, que é: como vamos percorrer esse caminho? O chão desse caminho, entre mente e coração, é a nossa confiança em Deus. No versículo 10, fala que aquela geração não conhecia o Senhor nem o que Ele havia feito por Israel. E por havia feito por Israel, no original, isso aponta para não só entender o que Deus fez para o povo dele no Egito até chegar naquele lugar, mas também por não confiar na habilidade de Deus de tomar boas decisões. Provérbios 3:5 fala assim: confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie no seu próprio entendimento. Salmos 37:5 diz: entregue o seu caminho ao Senhor, confie nele e ele agirá. Não existe um outro caminho. Não existe outra forma. Se nós queremos entender e experimentar essa vida com Deus, nós precisamos confiar nele. E é importantíssimo que a gente entenda que confiar em Deus não é a mesma coisa que confiar nas pessoas que você conhece. Deus é muito diferente de nós nesse sentido. Olha o que Deus fala em Isaías 55:9, quando Ele compara os nossos pensamentos e os nossos caminhos com os dele. Ele fala assim: assim como os céus são mais altos do que a terra, também os meus caminhos são mais altos que os seus caminhos, e os meus pensamentos mais altos que os seus pensamentos. Então, se nós desejamos conhecer ao Senhor com a nossa mente e o nosso coração, nós precisamos confiar para a gente dar esse espaço. Martin Luther King Jr. fala assim que eu confio em Deus. Se Ele é o que eu creio que Ele é, não há necessidade de temer. A nossa confiança está 100% atrelada ao que nós conhecemos de Deus. E a minha pergunta é: quem você crê que Deus é? Qual é o tamanho do poder de Deus? Qual é o tamanho da bondade de Deus? Até onde chega a justiça de Deus? Porque isso vai determinar se você vai confiar ou não nele. Então, igreja, para encerrar, a obra de Deus em nós, ela não termina quando eu e você decidimos entregar nossas vidas para Jesus. Ela só começou. Deus é o maior interessado em trabalhar em nós, em mexer na fundação dos nossos sentimentos, em nossos traumas e dores, e nos levar a uma vida de obediência baseada no amor. Precisamos confiar e entregar o controle para Ele, para que Ele faça em nós e de nós, de acordo com a sua boa, perfeita vontade. Para que nós nos tornemos, e eu termino por aqui, quem sabe, um pouquinho mais parecidos com Ele. E quem sabe, a gente não consiga transformar o mundo inteiro ao nosso redor, amém?